E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o Jurandir Barroso, que é CEO do Grupo Multibelt. Seu Jurandir, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da nossa experiência empresarial e falar da nossa empresa também, né? Isso aí, muito bom, muito bom. Vamos trocar uma ideia e para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse episódio que você viu tá muito legal. Firme o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o senhor Jurandir. E, senhor Jurandir, para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí para a gente. Bom, eu sou natural de Londrina, tenho hoje 77 anos, sou comerciante aqui em Londrina há 55 anos, né? Sempre, a minha atividade sempre voltada para o agro. Eu fiquei 30 anos numa empresa no setor do agro, que é a empresa de defensivos agrícolas, e depois a gente iniciou a Multibelt em 1988, e também voltada para o agro. Desenvolvemos alguns produtos, principalmente o nosso produto principal hoje é a esteira Draper, né? Draper para plataformas de colheitadeiras, e estamos tendo muito sucesso com esse produto. Já temos quase 100 mil esteiras em todo o Brasil, instalado em todo o Brasil, e continuamos dando foco no agro e buscando novos produtos para a gente ampliar essa participação nesse mercado. Muito bom. Não, e conta um pouquinho aí do senhor. O senhor, pelo que eu pesquisei aqui, o senhor é formado em Direito, né? Como que se deu essa entrada aí no agro? Bom, eu fiz um concurso no Banco do Brasil em 1971, fui aprovado, e eu já tinha começado uma empresa que era voltada para o agro, e eu tive que tomar uma decisão entre ir para o Banco do Brasil, que na época era um emprego almejado por todos os jovens, era muito bem remunerado, ou ficar numa empresa ganhando bem menos, mas pensando num futuro que eu desejava. Eu não queria começar um emprego em que eu já começasse a contar quantos anos faltava para eu me aposentar. Por isso que eu estou hoje com 77 anos e ainda estou na ativa, e vou continuar na ativa enquanto eu tiver saúde para isso. E aí eu optei por ficar nessa empresa e acabei ficando lá 30 anos, que me tornei sócio dessa empresa. Eu fiz o curso de Direito porque eu queria fazer um curso superior, e na época eu estava pensando que poderia ser uma opção para eu advogar, mas depois que eu comecei o curso, eu fui crescendo nessa outra empresa e achei por bem só terminar o curso de Direito para fim de ter um curso superior, mas me dedicar mais à empresa, né? Eu fui diretor financeiro durante uns 15 anos, depois mais uns 12 anos como diretor financeiro, né? Aliás, como diretor comercial. Foi uma mudança muito grande na minha vida profissional, porque aí eu pude ver a importância e a diferença que existe entre uma área financeira e a área comercial, que é muito mais dinâmica. E para mim foi muito bom que eu me amadureci e pude ter uma sensibilidade maior do mercado, e passei a valorizar bastante essa área comercial. Legal. E hoje ainda me dedico mais à área comercial na empresa do que aos outros setores. Uma coisa muito interessante que o senhor trouxe aí é essa questão de... Pô, eu sei muito bem, eu sou de Mato Grosso, né? Então aqui, o gerente do Banco do Brasil era o cara que mandava na cidade, no interior aqui, sabe? Exatamente. Então, além de ganhar bem,
tinha um prestígio muito grande, né? Quem trabalhava no Banco do Brasil e tudo mais, né? Mas assim, qual que foi a convicção que o senhor teve naquele momento? Porque o senhor era jovem, né? Já não tinha tanta bagagem, apesar de já trabalhar e tal, mas o que fez o senhor, naquele momento, escolher esse outro caminho, né? Porque o comum, o usual, seria ir para um banco igual o Banco do Brasil, né? Primeiro que eu analisei as possibilidades de crescimento do Brasil na área agrícola, que era um país essencialmente agrícola e que ia desenvolver muito. E se o setor desenvolvesse, se a empresa crescesse, eu tinha certeza de que eu cresceria junto, que foi o que aconteceu. Eu acabei me tornando sócio da empresa. E também essa preocupação de que eu não queria entrar num emprego pensando em aposentadoria, né? Eu vi mais possibilidade de crescimento nessa empresa do que no próprio Banco do Brasil. É claro que no próprio Banco do Brasil poderia ter feito carreira também, se chegar Sim, diretor do claro. banco e tal, que eu não ia ficar parado lá sem querer crescer. Mas eu tinha que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão contra a opinião de todo mundo. Todos Imagino. achavam que eu não podia deixar de pegar o Banco do Brasil, que era uma empresinha que eu trabalhava, uma empresinha pequena, poderia quebrar de uma hora para outra, e o Banco do Brasil estava garantido. Mas eu preferi correr o risco e ficar na empresa, porque eu já fiquei conhecendo os sócios da empresa, vi que eram pessoas também que tinham um objetivo de crescimento, eram pessoas sérias, e eu tomei a decisão, e felizmente tomei a decisão correta para a minha Sim, sem carreira, dúvida. né? Legal, né? Porque assim, isso aí deve ter sido. Foi década de 80, mais ou menos, né? O 70 agronegócio. 72. 70, da década de 70. Vamos pegar 50 e poucos anos atrás, o agro não tinha essa pujança que tem hoje, né? Então precisava ter, de fato, uma visão muito acurada, né? De que o agro ia crescer naqueles próximos anos, né? Porque a gente saiu na década de 60 de um país que importava alimento para hoje ser um dos maiores exportadores, né? Mas quem estava naquela época lá não enxergava muitas vezes isso, né, seu Jurandir? Mas era um negócio que era, para quem analisasse um pouquinho mais, era um Sim, negócio óbvio, né? Que o Brasil iria crescer muito na área agrícola. E isso foi que me levou a tomar essa decisão. E também sim, algumas decisões que a gente tomou na empresa, que era composta por 6 sócios, e nós conseguimos ficar 30 anos juntos sem ter nenhuma dissensão entre os sócios, porque a gente tomou algumas decisões que foram muito importantes. Primeiro que com vários sócios, a gente optou por não trazer parentes para a empresa. Porque se cada sócio começasse a trazer um cunhado, um genro, dificilmente a empresa iria perdurar. Porque a gente sabe que aí ia começar as brigas. Então nós sim. tomamos essa decisão logo no início da empresa e foi importante. Outra decisão importante que a gente tomou não foi um negócio de tomar uma decisão, foi um negócio que foi surgindo naturalmente. Nós não tínhamos encontro com os sócios fora da empresa para finais de semana, vamos fazer um churrasco com os sócios, com as famílias e tal. A gente foi agindo assim, isso foi muito importante, porque normalmente a gente vê muitas sociedades que às vezes acabam em função de um final de semana, um churrasco, um excesso de álcool, aí a pessoa fala o que não tinha coragem de falar na empresa, e aí começa. Então, isso aí teve um peso muito grande na continuidade dessa sociedade, foi muito importante. Tanto a questão dos parentes, como essa decisão de a gente não ter muita convivência fora da empresa. O nosso objetivo maior era a empresa. Sim, sim. Isso é muito importante, né? Até parando para analisar aqui, tem muita gente que está nos ouvindo aqui agora que tem suas empresas, tem seus sócios, né?
É óbvio, nada é escrito em pedra, né? Mas tem algumas coisas que vão acontecendo com outras empresas que a gente vai vendo que, pô, né? Tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem, né? Em específico nesse aí, igual que o senhor comentou, funcionou muito bem, né? Então é um bom ensinamento, né? Na grande parte dos casos, se traz o parente para a empresa porque ele está precisando, não é a empresa que está precisando dele. Sim. Né? Então, se você é sozinho na empresa, se a empresa é 100% sua, você pode trazer um filho ou uma filha, fazer a formação dos filhos na empresa. Mas se você tem sócios, começa a complicar, porque todos os sócios teriam direito a trazer parentes, não é aquele parente que a empresa está precisando. E você vê muitas empresas que às vezes estão num bom segmento e em função desses problemas acabam não tendo a continuidade da empresa, prejudicando todo mundo e, infelizmente, se você vê a taxa de mortalidade das empresas hoje, empresa que chega aos 5 anos é muito pequeno, em função desses problemas. Sim, Né? sim, sem E dúvida. aí são uma série de coisas na gestão, você tem que ter um bom controle financeiro, você não pode misturar as suas contas pessoais com as contas da empresa, você não pode imobilizar um capital grande na empresa, você tem que ter capital de giro para gerir a empresa, e muita gente a empresa começa a dar resultado, a primeira coisa que a pessoa faz é comprar uma chácara, vai comprar uma casa na praia, e descapitaliza a empresa. Então, o principal é fazer a empresa crescer, para depois você poder usufruir. E muita gente, às vezes, não tem essa paciência, né? E acabam sacrificando a empresa. A empresa precisa de recursos, precisa de capital de giro para poder se manter e para poder crescer. O senhor comentou que estava nessa sociedade, entrou nessa sociedade aí, mais de 30 anos e tal. E conta um pouquinho, então, como que se deu essa mudança aí para Multibelt? Como que foi? Conta um pouquinho da história da Multibelt em si. Bom, uma empresa como a nossa, ela cresceu e aí os sócios, quando chega numa determinada idade, às vezes a pessoa tem um outro pensamento de começar uma outra atividade e tal. Como nós recebemos tivemos uma condição boa, nós acabamos vendendo a empresa para o principal fornecedor nosso, que é um grupo estrangeiro e tal, para que cada sócio pudesse se dedicar a alguma outra atividade. Uhum. E aí eu comecei essa empresa junto com 2 irmãos meus, que estamos juntos até hoje, né? E fomos crescendo, e a experiência que eu tive na sociedade da outra empresa foi muito útil nessa minha sociedade agora com meus irmãos. Então, uma série de coisas que a gente aplicou lá atrás serviu de experiência. E até hoje eu estou apanhando e aí aprendendo, que você nunca pode dizer que você sabe tudo, né? Continua, às vezes, cometendo alguns erros, né? Mas, felizmente, a experiência da gente tem que servir para alguma coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e com certeza essa experiência que o senhor teve lá tá gerando frutos aí agora para a Multibelt, né? Mas conta pra gente agora, seu Jurandir, como que é esse setor, né? Porque assim, eu tô acostumado a trazer aqui no podcast produtores, né? Muitas vezes o pessoal de empresa, de indústrias de defensivos e tal, que é mais relacionado. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Mas a gente tem um relacionamento direto com as máquinas no campo, né? E muitas vezes a gente nem para pensar numa esteira, no negócio. Conta um pouquinho desse setor, até para quem está ouvindo a gente aqui conhecer um pouquinho melhor. Outra coisa importante na empresa é você se cercar de bons profissionais. Porque você não consegue fazer nada sozinho. E a gente tem bons profissionais e foi um dos profissionais da empresa que nos trouxe, há 15 anos atrás, a ideia de fabricar uma esteira para as plataformas de colheitadeiras de grãos. E na época eu resisti um pouquinho, porque
A gente não tinha uma expertise de indústria, nós éramos comerciantes, né? E a indústria envolve um pouco mais complicada. Mas esse profissional ele insistiu com a gente e nós resolvemos a começar a fabricar esse produto, que não foi um processo fácil, né? Eu sempre me guiei sempre gostei de leitura de empreendedores, de empresários que começaram a empresa, para a gente ver todas as dificuldades que a empresa tem no começo. Todas elas têm uma série de problemas. Então, eu sempre fui leitor de biografias desses empresários. Citando como exemplo, se você pegar o começo da Sony, por exemplo, você vai ver que para eles chegarem nas primeiras fitas, eles tiveram um trabalho muito grande. E a Sony hoje é uma potência. Assim, tem uma série de outras empresas, né, que sofreram muito. A própria empresa que eu fiquei lá 30 anos, nós começamos a fabricar um produto que no início dava muito trabalho. Você mandava para o agricultor, ele ia aplicar o defensivo e entupia os bicos do pulverizador, o cliente devolvia os produtos, mas você não pode desistir. Eu acabei de fazer uma reunião agora que eu citei bastante o problema de diagnóstico. Você tem que estar sempre diagnosticando. Quando você tem um problema, tem que fazer um diagnóstico correto para você tomar as medidas corretivas. Então, a gente tem que estar sempre alerta. E nós, na época, não tinha nenhum produto como esse fabricado no Brasil. E a Multibelt ela começou a fabricar esse produto. Isso possibilitou ao agricultor ter um produto com um preço bem inferior, um produto de qualidade, mas que só tinha acesso a produtos importados. Então, foi uma coisa importante, mas é um produto que deu muito trabalho para a gente desenvolver, e até hoje nós estamos ainda procurando inovar e vendo as necessidades de mudança. Você tem que estar sempre inovando. Sim, né? sim. Isso é que é importante numa empresa. Além de você ter uma boa gestão, você está sempre inovando e pensando sempre no cliente. O mais importante da empresa, além do seu corpo de colaboradores, é o cliente. Sem o cliente, você não vai a lugar nenhum. Você tem que oferecer sempre a melhor solução para o cliente. E o senhor, até nos áudios, né, antes que a gente conversou aqui, as pesquisas que a gente foi fazendo, né, tem até uma coisa que o senhor sempre fala, que a inovação ela é matéria-prima da longevidade, né? Eu trabalhei muito tempo com inovação também, e às vezes é difícil para a empresa olhar para algo que ainda não está pronto, ou né, que é só um devaneio muitas vezes, sendo que você tem muitas coisas no dia a dia que vão te corroendo, né? Como que é essa visão de trabalhar com a inovação, a parte de novas tecnologias? Como que vocês conseguem trabalhar isso aí dentro no dia a dia da empresa? É um setor que não é tão fácil, né? Porque inovar não é uma coisa simples. E também não depende só de você. Você tem que procurar formar esse espírito na empresa para que venham sugestões. Eu citei como exemplo o nosso principal produto foi um vendedor nosso que trouxe a ideia. E nós estamos caminhando para esse caminho. Nós estamos buscando ouvir muito o campo. Essas demandas têm que vir do campo. Você não vai acordar de manhã e ter uma ideia brilhante se você não tiver contactado lá com o campo e sabendo o que o cliente está precisando, o que você pode melhorar. Então, você tem que estar sempre... Volto ao problema do diagnóstico. Você tem que diagnosticar no campo o que o cliente está precisando e o que você pode oferecer numa melhor condição e com a qualidade melhor. Isso é que a gente tem que buscar. Sim. Isso aí é uma tarefa diuturna, né? Você tem que estar procurando incentivar isso nos seus colaboradores.
E tem um ponto, né? A gente que viu muitas tecnologias surgirem e tal, muitas que surgiram e não foram para frente também, né? Porque muitas vezes tem muita gente que quer resolver problema que não existe, né, seu Jurandir? E acho que essa fórmula que o senhor comentou aí de estar com o pé no barro, entendendo a necessidade do cliente e tudo mais, isso aí acaba sendo um subsídio muito, bastante, começa a coletar bastante informação para que você consiga trazer isso para dentro da empresa, né? Até a ponto de escutar, de repente, um funcionário ali que está vendo alguma coisa, né? Porque esse canal precisa estar aberto também, né, seu Jurandir? Exatamente. Não é um processo fácil quando você resolve começar a fabricar um produto, porque você vai ter muitos problemas no início. Então, Sim. às vezes, a pessoa desiste. A gente mesmo já cometeu alguns erros de desistir, às vezes, de um produto, e depois de alguns anos você vê que você não poderia ter desistido daquele produto em função das dificuldades, e a gente voltar novamente a procurar desenvolver esse produto. Então, isso aí é uma coisa que não é muito simples você começar a fabricar um produto, porque você vai encontrar problemas. Mas você não pode desistir, tem que persistir. Se você tiver uma boa avaliação desse produto, do que ele pode proporcionar à empresa e aos clientes, você tem que continuar essa luta. E tudo isso faz parte da cultura da empresa, né? O papel do líder em cima disso aí é muito importante, né, senhor Jurandir? Para colocar essa cultura na empresa, né? Na realidade, a empresa, a parte mais importante e a parte mais difícil é exatamente essa administração do material humano, né? Uhum. Isso aí não é um negócio simples. Por isso que eu volto a dizer, você tem que ter bons profissionais, você tem que trazer, dependendo do porte da empresa, você tem que ter um RH, você tem que trazer profissionais para as diversas áreas, né, que vão te dar o amparo aí para você fazer essas coisas. Você sozinho não vai conseguir fazer. Então, à Sim. medida que a empresa vai crescendo, você tem que ir profissionalizando e trazendo profissionais competentes para as várias áreas, para que você possa realmente inovar. Para inovar, você precisa de bons profissionais. Ô, seu Jurandir, entrando no outro tópico aqui, que não foge muito, na verdade, né? O senhor é empresário no Brasil, eu sou empresário no Brasil, e ser empresário no Brasil é uma montanha russa, né? Você um dia tá bem, outro dia com a canetada tudo muda, né? Aí você até comentou que para ser empresário no Brasil você precisa ser um pouco mágico, né? Para gerir ali uma empresa e tudo mais, né? Baseado em toda essa experiência do senhor, né, ao longo desses anos, quais são, na sua opinião, obviamente, os principais ingredientes para fazer essa mágica acontecer? Bom, o Brasil é um manicômio tributário. Sim, Né? exatamente. Você tem que Exatamente. estar ciente disso. Então, para você enfrentar esse problema, eu volto novamente no profissional. Você tem que ter uma boa consultoria tributária, né? Não adianta você achar que você vai fazer a empresa crescer só sonegando, né? Porque se você tiver numa atividade que só é rentável se você sonegar, as coisas não estão caminhando bem, não é por aí, né? Uhum. Então, eu posso dizer isso com orgulho e que a gente procura fazer as coisas da maneira correta. Você tem que ter uma boa consultoria tributária, tem que ter um bom contador, você tem que ter um balancete mensal. Não importa que você vai fazer esse balancete num papel de pão, mas você tem que, no final do mês, saber qual foi a sua despesa, qual foi as suas vendas, qual foi a rentabilidade que você teve. Isso aí você tem que fazer diariamente, você tem que ter muito cuidado com os custos, né? E principalmente quando você fabrica, você não é só a matéria-prima que entra no custo, é toda a despesa da empresa, né? Desde o aluguel, você tem que estar sabendo que vai interferir no custo. Então, essa gestão toda, principalmente num país como o Brasil, a gente tem que ser um pouco mágico, né?
e procurar fazer as coisas da melhor maneira e as coisas mais corretas. Não adianta você começar a empresa se você não tem rentabilidade, você começar a não pagar os impostos, achar que lá para frente você vai resolver, não é o melhor caminho. O melhor caminho é você procurar ter uma rentabilidade para você poder recolher os impostos e você usar uma consultoria tributária para escolher os melhores caminhos. Você tem maneiras de, às vezes, reduzir uma tributação, uma maneira legal de se fazer, mas precisa de um profissional com mais conhecimento. Sim. Então, principalmente com esse manicômio tributário, a parte tributária é muito importante você ter uma boa consultoria. Sim, sim. Como todos os setores, né? Exatamente. Todos os setores a gente precisa disso, né? Mas o senhor trabalha em específico na indústria, né? Imagino que para a indústria não deve estar sendo, assim, ainda é mais complexo ainda, né, seu Jurandir? Exatamente. A gente vê algumas empresas que às vezes a pessoa tem um bom produto, mas não tem um bom controle de custos. Às vezes ele acha que ele está ganhando dinheiro com aquele produto e na realidade não está. Eu tenho visto várias empresas aí que começam bem, tem um bom produto e tal, mas erra nessa parte de apuração de custos, né? de ter um bom controle contábil para você saber se está rendendo ou se não está rendendo. Né? Depois de eu sair dessa outra empresa, e quando eu estava ainda já na Multibelt, eu também iniciei uma outra empresa. E acabei vendendo essa empresa para um grupo do exterior, porque eu senti que a minha expertise para aquele negócio, eu já tinha batido no teto da competência. Todos nós temos um teto, né? E eu achei melhor vender a empresa do que e dar ênfase na Multibelt. Que é uma coisa importante também, é você ter foco no seu negócio. Você está fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, não é para qualquer um. Então você tem que focar realmente no seu negócio e a sua cabeça tem que estar 100% no seu negócio. Sim. Participei de outras entidades, fui dirigente de futebol, né? Mas hoje eu sei que isso aí não me ajudou muito, não. Só deu assim um prazer, né? Que eu sou muito fanático por futebol, então me deu muito prazer participar, mas para a empresa não foi importante. Sim. Mas qual foi o clube que o senhor foi dirigente? No Londrina mesmo? Eu fiquei 12 anos no Londrina como vice-presidente, como diretor de futebol, assumi um período como presidente. Mas isso aí quando eu tinha aí meus 40 e poucos anos, meus 50 anos, né? Que é a época que a gente ainda faz algumas besteiras. Hoje eu não tenho mais essa pretensão, não, apesar de você dizer, futebol é igual política. Você nunca perde a vontade de estar envolvido com o futebol. Mas você tem que, de vez em quando, baixar a bola e falar, não, isso não é mais para mim, não. Isso aí deixar o pessoal mais novo. Muito bom. Participar de entidades também acaba te tomando muito tempo. Sim. Às vezes a pessoa fala, não, mas não me toma muito tempo, porque eu vou lá só uma vez por semana. Não toma tempo físico, mas toma espaço na sua cabeça. Na cabeça. Exatamente. E a sua cabeça tem que estar 100% no seu negócio. Seu Jandir, o senhor comentou uma coisa ali atrás que eu achei muito interessante, que é assim, né? Às vezes, a empresa, né, o empresário, ele tem um bom produto, ele tem, né, o conhecimento sobre aquele produto também, que é super importante, né, o como vender e tudo mais, mas muitas vezes ele falha na gestão, né, apuração de custos e tudo mais. E é engraçado o senhor falar isso, porque parece óbvio, né? Mas hoje, por exemplo, se você pegar a grande maioria dos produtores rurais, né, que são clientes aí, muitos deles não têm o custo apurado, né?
Então a gente está passando por um momento agora no setor, no Brasil como um todo, mas em especial no agronegócio, eu nem gosto muito de falar esse termo profissionalização, mas os produtores também estão passando a olhar mais para essas questões de gestão, né, Jurandir? Porque assim, isso precisa ter produtor, né, para conseguir, precisa ter lucro para conseguir prosperar, né? Tudo isso que a gente fala de uma indústria, se você se aplica também no agro, na agropecuária. Eu tive uma experiência com pecuária, né? Não era um negócio grande, e eu cheguei à conclusão de que ou você tem escala, ou você tem que sair do negócio. Porque você tem um negócio que não é muito grande, e você não tem essa apuração de custo, aí você vai durante o mês, você vai 4, 5 vezes para sua fazenda, mas você não computa essas despesas e o seu tempo que você está dedicando à fazenda. Isso não vai no custo. Sim. Né? Sim. Às vezes no caminho ele tem um problema com o carro, quebra o carro, tromba o carro, tá, mas ele não coloca nos custos, no risco que ele tem. Então, você precisa computar isso aí nos custos. Tudo que você faz em função da propriedade, você tem que computar nos custos. E saber que você tem que ter uma rentabilidade mensal para você se manter, mas a empresa, a atividade tem que estar dando lucro. Sim. Então, eu achei por bem depois deixar a pecuária de lado e me dedicar só à empresa, que eu achava um negócio que era mais interessante do que a pecuária. Sem ter escala, fica difícil. E é aquela questão que o senhor comentou lá atrás do foco também, né? Quando você está com a cabeça em várias coisas, normalmente você, além de ocupar o tempo, você ocupa a cabeça também, né? Se você tem uma empresa, aí você está preocupado que vai ter um leilão no domingo, você vai levar o gado lá para... você vai comprar. Aí esse espaço que você está tendo, ocupando na sua cabeça, você está deixando de pensar na empresa, né? E às vezes a atividade principal sua é a empresa. Você às vezes entra na pecuária porque mais por um gosto, uma vontade de participar, mas às vezes não é uma coisa tão lucrativa. Se você não tiver os controles bem feitos, aí você vai ver que você vai estar perdendo tempo, né? Em termos de rentabilidade. E às vezes você tem que dedicar mais à empresa. São decisões que a gente tem que tomar ao longo da vida, né? Lá no passado, lá na década de 70, o senhor teve uma visão de que o agronegócio ia crescer, né? E aconteceu o que aconteceu. Hoje o agro é, de certa maneira, quase que o motor da economia do país, né? O senhor sempre fala muito desse olhar para o futuro, da inovação, né? Sempre fala de deixar um legado. Eu acho que toda essa construção que o senhor foi fazendo, né? Não só de competência, né? Que é claro, mas de seriedade também nos negócios, né? Como o caso do imposto. Pô, pagar imposto é ótimo. Se você estiver tendo lucro, pagar imposto é ótimo. Tá tudo certo, né? Mas se o senhor pudesse resumir, assim, trazer qual foi a lição mais valiosa que o senhor aprendeu aí como empreendedor ao longo dessas décadas, assim, qual que seria? Bom, eu praticamente já disse aí todas as coisas, né? Todas as experiências que eu tive. Tivemos dor de cabeça nesse período, mas às vezes você tem que... O empreendedor, ele é diferente do consultor, porque o consultor, ele não tem que tomar decisão. E você, como empresário, você tem que tomar decisão. E essa é a hora que, às vezes, a pessoa titubeia, não toma a decisão que precisa tomar, né? Eu tive várias situações na minha vida que eu tive que tomar decisão. Até hoje, de vez em quando, eu tenho que tomar uma decisão radical com relação à empresa. Mas você tem que decidir, porque ninguém vai decidir por você, né? Tive muitas passagens em que a gente teve que tomar decisões radicais, mas faz parte, né? Você não pode esperar ninguém tomar decisão por você. Então, tem muitos episódios marcantes.
Eu acho que a primeira decisão importante que eu tomei foi não ir para o Banco do Brasil. Essa foi a primeira. Né? E Sim. também é o seguinte, você não pode só pensar em ir para onde está indo a boiada. Né? Você tem que contrariar, às vezes. As minhas decisões mais importantes foi, assim como foi o Banco do Brasil, de ter todo mundo dizendo que eu não estava certo. Quando eu comecei essa outra empresa que eu vendi, todos falavam que eu estava errado, que não ia dar certo. Mas eu tinha consciência de que se eu persistisse, iria dar certo como deu. Agora, se você for onde vai todo mundo, a coisa vai ser menos rentável, porque vai estar todo mundo lá. Sim. Agora, minha expectativa com relação ao agro no Brasil, eu acho que tem muitas possibilidades no agro. Muitas possibilidades. Ontem eu estava assistindo uma reportagem no Globo Rural de uma empresa chilena que foi lá para Minas e está produzindo um monte de produtos lá que a gente não produzia aqui, mas eles trouxeram uma tecnologia, uma estrutura e uma gestão que está espalhando para todos os agricultores lá da região de Minas, lá, né, com base nessa empresa. Então, você tem um monte de coisa para você desenvolver e aperfeiçoar no agro. Agora, você tem que. Isso dá trabalho, você tem que buscar, né, você tem que estar viajando, você tem que ver coisas novas, você tem que estar lendo. Né? Ficar só fechado no seu mundo, você não vai te levar a lugar nenhum. Então, tem muita coisa ainda no Brasil para acontecer no agro. Quando você vê o que acontece lá fora, quando você vê as máquinas que hoje tem na maioria dos países desenvolvidos, você vê que tem um mercado muito grande, uma possibilidade muito grande de crescer no Brasil. Muito bom, seu Jurandir. Muito obrigado, viu, por você ter destinado um tempinho do seu dia. Eu sei que tá corrido, né? Final de ano aí também, planejamento e tudo mais. Mas tenho certeza que quem ouviu aqui esse episódio aprendeu muito aí com a sua história, viu? Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de transmitir o pouco do que eu aprendi, né? Eu não quero ensinar ninguém, apenas dizer, dar meu depoimento das coisas que eu apanhei e que eu aprendi. E se isso puder ser útil para algum comerciante, eu fico muito agradecido. Não, com certeza, com certeza. Do muito que o senhor aprendeu ao longo desses anos, não do pouco, mas do muito. Seu Jurandir, como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Multibelt? Nós temos um trabalho de marketing muito bom, né, que é conduzido hoje pelo nosso gerente de marketing, o Rafael, e que nós estamos procurando transmitir tudo o que acontece na empresa para que as pessoas tenham acesso e esse é o nosso objetivo, é fazer a empresa ficar mais conhecida, né, e respeitada como uma empresa séria e com produtos de qualidade. Isso a gente está melhorando essa comunicação, que é muito importante para quem está no comércio e na indústria. Seu Jurandir, a gente tem o último bloco aqui no Agro Resenha, que é o nosso quiz. Então, é umas perguntinhas bem rapidinhas, pode ser? Pode ser lá. Quiz. Prometo, não tem pegadinha. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Vamos lá. Seu Jurandir, conta pra gente, qual que é a sua música antiga predileta? Bom, eu quando era jovem, eu era muito ligado no Roberto Carlos, né? Ah, Roberto Carlos é Gostava muito de todas bom, as né? músicas do Roberto Carlos. É isso aí, muito bom. De uns tempos para cá, depois de uma certa idade, eu me apeguei muito à música sertaneja, Sim. né? A música sertaneja que eu gosto até hoje, né? Não esse sertanejo universitário, eu gosto mais da sertanejo de raiz, né? Raiz mesmo, né? É isso Então aí. eu gosto muito de música sertaneja, gosto de futebol, né, como eu já disse, e de música sertaneja e de uma boa comida, né? É isso aí, é isso aí. Nós vamos chegar lá. E qual que foi o lugar mais legal que o senhor já visitou? Olha, eu gostei muito do que eu conheci na Suíça, né? Ver Oh, legal. o que representa a Suíça, a beleza que é a Suíça, né?
Mas é muita coisa que você tem viajando bastante, você tem muita coisa. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção e que é uma das primeiras maravilhas do mundo é a muralha da China. Muralha da China. Aquilo é um negócio impressionante, é um negócio que você fica pensando como é que construíram um negócio daquilo ali, né? 5, 6 mil quilômetros em cima de morro, e um negócio daquele. Aquilo, para mim, é a maior obra do mundo. Né? Sim. É impressionante, né? É impressionante, realmente. Assim como a China, de uma forma geral, é um país muito bonito e tem muita coisa para conhecer. E de cada país você tira algum aprendizado. Né? Sem dúvida. E você tem que estar viajando. Eu aqui em Londrina, eu digo às vezes o seguinte, o cara que é comerciante em Londrina, de vez em quando ele tem que ir para São Paulo, nem que for para ficar uns 2, 3 dias andando lá e vendo, que você volta com outro espírito. Assim como você tem que ir para o Centro-Oeste. Você tem que conhecer o que representa o Centro-Oeste hoje, né? E as novas fronteiras que estão abrindo, como Matopiba. Né? Você tem que estar conhecendo isso aí. Ficar só fechado aqui em Londrina não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que realmente... Tem muita coisa... A agricultura no Brasil é motivo de você estar visitando, conhecendo, e você volta com um outro espírito, outro pensamento com relação às suas atividades. E o senhor comentou ali atrás que adora comer também, né? E na cozinha, qual que é a sua especialidade, seu Jurandir? Às vezes eu me meto a fazer alguma coisa, né? Com muito palpite da mulher, né? Mas eu sempre gostei de fazer bacalhau. Bom demais. Tá melhor do que 99% das pessoas que passam nesse podcast aqui. O bacalhau você tem que ter alguns cuidados. Primeiro é você saber o bacalhau que você vai comprar. Porque bacalhau você tem a infinidade de peixes que falam que é bacalhau, mas o bacalhau mesmo, você tem que ter cuidado na compra, né? A segunda coisa é você, se comprar ele salgado, você tem que saber de salgar. Tem gente que acha que vai dessalgar o bacalhau em um dia. E o meu cálculo do bacalhau bom para você dessalgar é 72 horas. Você tem que ter 3 dias de pôr na água e tirar. E depois você pôr. O bacalhau, no fim, é um prato para fazer. Se você escolheu essas duas coisas, a qualidade do bacalhau e a de salgar, o resto, qualquer coisa que você misturar com o bacalhau, fica bom. Fica bom. E o senhor comentou ali atrás que... feijoada. Feijoada é sempre bom, né? Feijoada feita pela minha mulher, né? Que ela faz uma feijoada muito gostosa. Bom demais. Por sinal, quero dizer aqui que eu estou casado há mais de 50 anos com a mesma mulher, né? Bodas de ouro. Tá ficando raro também, né? É raro também. O senhor comentou ali atrás que gosta de ler, né? Indica algum livro que de alguma maneira mudou a sua visão e que você pode compartilhar com a gente, seu Jurandir? Tem um livro que me chamou a atenção, a pessoa até já faleceu, é 100 cortes, 100 com C, né? Aliás, com S, né? Com S. 100 cortes, não é 100. É do Cláudio Galeazzi, né? um empresário brasileiro. Mas tem uma infinidade de livros. Tem um de uma pessoa da GE, né? Que foi um CEO da GE, que também é um livro muito interessante. Mas qualquer livro, Abílio Diniz, tem o livro dele também, livro do Vicente Falcone, que é outra inspiração para quem quer aprender alguma coisa, não pode deixar de ler o livro do Vicente Falcone. Sim. Que até hoje ele está em atividade, tem a empresa dele e dá consultoria aí para as grandes empresas. Então, qualquer livro desse aí, a pessoa vai... E não pode ficar num livro só, né? Você tem que estar permanentemente lendo. Né? Até porque é bom para a sua cabeça, para a sua memória, né? Agora, por exemplo, estou lendo 2 livros.
Então, eu leio um no computador, no celular, leio o outro fisicamente. Físico. Então, tem que estar sempre procurando leituras interessantes, voltado para empresas, principalmente. Sim. Depois de uma certa idade, você começa a ler alguma coisa sobre saúde também, né? Porque aí você tem que tomar uma série de decisões, né? Como eu tive que tomar antes de fazer 70 anos. Eu falei, estou tomando muito uísque, vou ter que tomar uma decisão. E aí eu tomei a decisão, a partir de hoje eu não tomo mais uísque, vou tomar só vinho. Porque o uísque é muito forte e você tem que evitar, né? Apesar de que é uma das bebidas mais gostosas que tem, né? Para quem é bebedor. Mas tem algumas decisões que você tem que tomar depois de uma certa idade, né? Cigarro, por exemplo, a pessoa tem que tomar cedo. Se existe um arrependimento que eu tenho, foi o fato de ter fumado. Só que eu não sou aquele ex-fumante chato que quer que todo mundo pare de fumar. Mas acho que as pessoas precisam pensar muito, porque isso aí vai refletir muito na sua idade, na sua velhice. Né? É isso aí, verdade. E agora, para a gente finalizar de verdade, seu Jurandir, se o senhor se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, encontra lá seu Jurandir com 17 anos, qual seria o melhor conselho que você se daria? Namorar bastante. Essa é uma dica boa demais, velho. Isso aí, se eu pudesse, eu seguia ela. Aí dos 17 aos 30 anos aí é uma fase que a pessoa tem que estar pensando no coisa, mas tem que namorar bastante, que é uma das coisas boas da vida, né? É isso aí, muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou tá assistindo esse episódio até agora, cara, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive aqui com o seu Jurandir. Então, se você está aqui até agora, considere compartilhar com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce quando você participa com a gente. Então, assine o podcast em qualquer agregador de podcast, o Apple Podcast, Spotify, Deezer. Esse podcast, assim como outros vários podcasts do Agro, faz parte da Rede Rural de Podcast, que é uma iniciativa da Rural. Siga as nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X, né? Só seguir lá no @AgroResenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Não esquece de seguir a gente lá no YouTube também, tá? Os episódios estão em vídeo lá também. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Seu Jurandir, muito obrigado mais uma vez. Eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, viu, seu Jurandir? Que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá? Tá tudo bem. Obrigado, viu, seu Jurandir? Eu que agradeço essa oportunidade e parabenizar você pelo programa e também pelo Dia do Agrônomo, que foi dia 12, né? Verdade. De outubro foi o Dia do Agrônomo. É isso aí, Dia do Agrônomo. Alguns agrônomos, e eu sempre trabalhei com agrônomo, que sempre tive ligado. Quem está ligado ao agro tem que ter sempre os agrônomos do lado, né, que sabem mais do que a gente em termos de agricultura. É isso aí. O bom do dia 12 é que é o Dia do Agrônomo, é o Dia da Criança e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, é tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Obrigado, seu Jurandir, valeu. Obrigado pela oportunidade.